Ora viva, minhas amigas e meus amigos, eu sou o pastor Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao nosso canal Só para Esclarecer. Como é de costume, o meu pedido, inscreva-se se é a sua primeira vez, ative o sininho das notificações para que você esteja por dentro de todos os vídeos, deixe o seu like, o seu comentário e partilhe este live. E para você que nos acompanha a partir da nossa página com o mesmo nome, Só para Esclarecer, a partir do Facebook, saiba que eu prometi fazer hoje um estudo sobre a Epístola aos Gálatas. Será que você já leu o livro de Atos, no seu capítulo 15? Aí nós encontramos o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião que participou, ou onde participaram todos os apóstolos para tratar uma questão. A questão dos crentes que estavam a ver o perigo de se desviar da palavra de Deus por causa de um grupo que eram supostos cristãos. Eu vou ler um bocadinho, o estudo é Gálatas, mas eu vou começar por Atos, no seu capítulo 15, para você estar por dentro do que Paulo trata com os irmãos da Galácia. Bem, Atos 15, então, está aqui Atos 15, e diz o seguinte: a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. Então, alguns dos que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos anciãos, que lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Versículo 5 é muito importante. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Aqui você pode prestar atenção que alguns irmãos que eram da seita dos fariseus, já falei aqui quem eram os fariseus. Os fariseus eram uma seita do judaísmo. Os fariseus significa os separados. Era um grupo, uma seita, ou um partido político religioso do judaísmo que observava, que eram os guardiões da lei. Observavam a Torá, os escritos, os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Eles estavam quase próximos da verdade. Porque Jesus combateu contra os fariseus, mas a hipocrisia. O facto deles fazerem as coisas para aparecerem e cobrarem dos outros aquilo que nem eles mesmos faziam. Diferente dos saduceus, os saduceus estavam pior. Os saduceus acreditavam apenas na Torá, ou seja, nos 5 primeiros livros. Não acreditavam em espírito, nem anjo, nem vida após morte. E estavam mais interessados com o poder político. E aqui diz, no livro de Atos 15, no versículo 5, que alguns das seitas que eram da seita dos fariseus, ou seja, no princípio da igreja, isso também já falei em outras lives, no princípio da formação da recém-nascida Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o cristianismo, a maioria eram ainda judeus. E muitos dos supostos convertidos, ou dos supostos irmãos que se converteram do judaísmo ao cristianismo, traziam consigo ainda os ritos mosaicos. Por exemplo, ao dizerem que se vocês não cumprirem a lei de Moisés não podem salvar-se, significava que eles não compreenderam ainda que a salvação é tão somente pela fé na obra de Jesus Cristo. A lei de Moisés nunca salvou ninguém. A lei serviu para o homem perceber que está mal diante de Deus e que precisa de um Salvador. A lei não era um fim em si. Mas esses irmãos, apegados demasiadamente na lei, eles diziam para os gentios que se convertiam à igreja que se vocês não cumprirem a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Ou seja, para eles a salvação era o quê? Era fé em Jesus, mas
lei de Moisés, igual à salvação. Mas é importante dizer aqui para vocês que é uma crença errada. Diz aqui que a salvação sempre foi pela fé, por isso o autor aos Hebreus ele vai falando pela fé, fala de Abel, pela fé fala de Abraão, pela fé Enoque, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé... Ele vai citando todo mundo para mostrar que sempre foi pela fé, desde o princípio. Os antigos eram salvos pela fé no Messias que havia de vir. Eles cumpriam a lei pela fé naquele que deu a lei. Não que a lei tinha poder em si de salvar. Se a lei tivesse poder de salvar, aquele jovem rico que procurou Jesus e disse que da sua meninice ele já tinha cumprido a lei, Jesus não lhe diria uma coisa te falta. Jesus diria, não te falta nada. Jesus diz, fizeste bem, mas te falta alguma coisa. Vai, venda e dá tudo aos pobres e vem e siga-me. Repare que não é vender aos pobres que salva alguém, mas é a fé. Se ele tivesse fé naquele que disse, vá, venda tudo que tem aos pobres e depois siga-me, aí ele certamente seria salvo. Mas ele foi triste porque ele era dono de muitos bens, era uma pessoa apegada aos bens materiais e não teve fé na pessoa daquele que lhe disse, vá, vende tudo que tens e dá aos pobres. Fazer obra de caridade não salva ninguém, mas fazer obra de caridade deve ser um sinal daquele que é salvo. Então, é nesse ambiente que Paulo prega aos irmãos da Galácia, e depois que Paulo saísse das igrejas onde ele pregava, seguiam um grupo chamado os judaizantes. Você escreva bem essa palavra, os judaizantes. Judaizantes eram supostos cristãos, irmãos, que vieram do judaísmo e achavam que não se pode chegar do mundo e ser cristão, não se pode chegar e achar que você somente tem fé, mas fé sem fazer nada, você vai ser salvo. Eu já tive uma discussão com um amigo, um ex-colega, que até meu amigo no Facebook, que às vezes comenta meus posts, Matias, ele é adventista, e eu falei para ele, você acha que para entrar no céu Jesus vai perguntar se você cumpriu a lei de Moisés? Porque muitos acreditam que para ser salvo você precisa cumprir a lei de Moisés. Nós cumprimos a lei, não significa que o crente não cumpre mandamento nenhum, não cumpre lei nenhum e está liberado para adulterar, para roubar, para matar, para cobiçar, para dar falso testemunho, para adorar outros deuses. Não. Mas nós não somos salvos ou não procuramos a salvação tentando cumprir a lei de Deus com o nosso próprio esforço. Mas nós cumprimos a lei de Deus, que agora está escrita não em tábuas, mas nos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo que nós recebemos. Esses judaizantes eram pessoas que acreditavam que era preciso adicionar à fé em Jesus os ritos mosaicos. E eles seguiam Paulo, onde Paulo passasse primeiro. Eles questionavam a autoridade apostólica de Paulo. Diziam que Paulo não era apóstolo como os outros apóstolos. E depois o que eles diziam? Eles diziam que se não se circuncidassem conforme os costumes de Moisés, eles não podiam ser salvos. Paulo, se apercebendo disso, de forma assim muito direta, Paulo vem em defesa da fé, em defesa do evangelho. Porque esse evangelho que Paulo pregou é evangelho imutável, evangelho eterno. Tanto é que Paulo diz que se ele próprio voltasse lá pregando outro evangelho, ou ainda que fosse um anjo do céu dizendo que eu trago um outro evangelho, que fosse considerado como anátema ou amaldiçoado, que não devia ser aceito. Então, os judaizantes eram legalistas. Olha aqui a outra palavra que eu falei aqui. Os judaizantes eram cristãos judeus que acreditavam que você precisa guardar a lei de Moisés para ser salvo. Eram legalistas, eles enfatizavam a lei. Salvação para eles era fé em Jesus, mas obediência à lei para gerar a salvação. Nós já falamos, não. A salvação é somente pela fé. Aqui também deixa-me dizer, de algum ponto que muitas pessoas tentam colocar Tiago e Paulo em divergência. Por exemplo, Paulo diz, ninguém é justificado pelas obras da lei, mas somos justificados única e exclusivamente pela fé em Jesus. E Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei pela fé as minhas obras. Mas então a salvação é pela fé ou pelas obras? A salvação nunca foi pelas obras, porque Paulo também diz que as nossas obras para Deus são como, a nossa justiça para Deus, as nossas obras para Deus são como trapos de imundícia. Ninguém é salvo por justiça própria.
É importante depositarmos fé na obra completa que Jesus fez na cruz por nós. Então, aqui é importante explicar para vocês que Tiago, quando fala da fé e obra, Tiago não está a falar para o ímpio, Tiago não está a falar para o gentio. Tiago é uma epístola que foi escrita num período que ainda não havia esse desmembramento entre o judaísmo e o cristianismo. Reparem que ele ainda fala do azeite, fala da religião pura e por aí fora. Então Tiago, ele está a falar para os irmãos, tanto é que ele começa assim a sua epístola: irmãos, alguém indo ter convosco, passar necessidade, tu dirás não tenho, sendo que tu tens. Onde está então as obras? Você diz que tem fé. É importante vocês saberem que Tiago não está a falar para gentios ou para ímpios, Tiago está a falar para os crentes em Jesus Cristo, que têm fé. A fé é algo intangível, ninguém consegue ver a tua fé. Você que diz que tem fé, a fé que você diz que tem deve ser justificada pelas tuas boas obras. Paulo está a falar para os gentios, aqueles que querem a salvação. É pela fé em Jesus, não pelas obras da lei. Tiago está a falar para quem já é crente. Então, entenda outra coisa aqui, não é fé mais obediência, mas é uma fé que obedece. Ou seja, a obediência deve ser resultado da fé em Jesus Cristo e não apenas um fim em si para que você possa alcançar a salvação. Por isso a Bíblia diz que Abraão creu, é o próprio Paulo que diz que Abraão creu antes dele obedecer, antes de sair, antes dele obedecer, ele creu, fé, ele foi imputado por justiça, pela fé. Bem, e aqui deixa-me ler um bocadinho, diz assim: Paulo, apóstolo, e ele abre parênteses, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A todos os irmãos que estão comigo, as igrejas, vê que está no plural, as igrejas da Galácia. Primeiro Paulo faz o que ele está defendendo, o seu apostolado. Você lembra quando eu disse aqui que estavam a pôr em causa o seu apostolado, diziam que não era apóstolo de Cristo e que para ser apóstolo tinha que estar com Jesus, tinha que ver Jesus. E Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Então Paulo começa o seu apostolado defendendo que ele era apóstolo não pela vontade dos homens, mas era apóstolo da vontade de Jesus Cristo e de seu Pai. E ele escreve para as comunidades cristãs na Galácia. Eram várias comunidades. Graça e paz da parte de Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo como por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Era costume de Paulo sempre saudar, identificar-se e fazer uma oração glorificando a Deus. E Paulo diz: maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Repara que está dizendo de um outro evangelho, ao qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como também sobremaneira perseguia a igreja do Deus e o assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue, nem tornei a Jerusalém ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco.
Aqui temos uma explanação muito poderosa do apóstolo Paulo. E Jesus sabe fazer as coisas de forma maravilhosa, para não deixar dúvida. Se Paulo recebesse o evangelho de um homem, aí mesmo ele ia estar frito, ia estar lascado, como nós falamos. Mas Paulo aqui tem muitos argumentos históricos para sua própria defesa. Primeiro, ele diz qual foi a conduta dele no judaísmo. Ninguém na mocidade, no tempo dele, excedia ele no zelo, na religião judaica. E ele perseguia os cristãos. Ele mandava os cristãos blasfemarem. Ele perseguia, ele matava. Mas Deus decidiu lhe aparecer. Apareceu-lhe a caminho de Damasco e revelou a Jesus em Paulo. E Paulo diz que ele não foi consultar carne e sangue, ou seja, ele não foi consultar um ser humano. Nem foi para os discípulos que conhecem Pedro, João, Tiago, André. Como é que é ensinar? Não, ele foi para a Arábia. Onde é que é a Arábia? A Arábia é onde está o Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei. Paulo foi confrontar toda a sua teologia judaica, que desde menino ele observava, com a revelação que lhe apareceu. E ele agora usa esse argumento para mostrar que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. E ele se maravilhou porque tão depressa os Gálatas eram pessoas inconstantes e inseguras, estavam naufragando na fé. Ouviram o evangelho de Paulo, aceitaram. Vieram depois de Paulo os judaizantes para dizer que não, Paulo nem é apóstolo e o que ele está pregando é errado. E pregar um outro evangelho, que Paulo diz que nem é evangelho. Por isso eu disse aqui que o evangelho é eterno e imutável. Então, minhas amigas e meus amigos, hoje é a introdução desse ensino sobre o livro de Gálatas. Amanhã, pontualmente às mesmas horas, eu estarei aqui para dar continuidade. Vou repetir as palavras-chave que eu falei nesse vídeo. Ponto 1. Legalismo, que era a pregação da lei na graça. Ponto 2. Judaizantes. Esse grupo que pregava o legalismo. Esse grupo que eram os judeus cristãos que achavam que é preciso ser uma espécie de judeu cristão até para aquele que era gentio. Ponto 2. Paulo vem em sua defesa, em defesa do seu apostolado, e repreende a igreja que estava se desviando. Ponto 3 e 4. Os irmãos da igreja da Galácia eram inconstantes, mas Paulo disse que eles não deviam abandonar o evangelho que receberam, ainda que mesmo fosse um anjo do céu. Então aguardo por você amanhã no nosso live. Deus abençoe.